Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o populismo democrático. Para entender esse período, nós vamos observar quais são os objetivos dessa aula. Primeiramente, compreender o cenário político após a derrocada de Getúlio Vargas do poder, analisar essa nova Constituição de 1946, que substitui aquela Constituição lá do Estado Novo, compreender as eleições de Eurico Gaspar Dutra, refletir sobre a derrocada de Getúlio Vargas, observar a renúncia de Jânio Quadros e, por final, compreender o governo de João Goulart. Bom, a Constituição de 1946, ela possui uma série de características. Entre essa série de características, a gente pode, primeiramente, trazer que ela foi promulgada legalmente, ela revoga a Constituição do Estado Novo, ou seja, a Constituição anterior, ela volta o poder executivo, ele retorna, há uma independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, há um reconhecimento da igualdade de todos perante a lei, há o fim da censura, a liberdade individual de expressão e de manifestação, o fim da pena de morte, e ela é composta de 218 artigos, e mais 36 provisórios. Ela teve uma durabilidade, ela ficou em vigor durante 18 anos. Bom, essa Constituição de 1946, ela é considerada a introdução da democracia. Então, por que ela é a introdução da democracia? Pois, com o fim do Estado Novo e o retorno da soberania política ao voto popular. Então, o retorno do voto popular com essa Constituição que dá essa abertura democrática, que nós temos essa visão democrática que voltou a democracia para a sociedade brasileira. Bom, agora o que nos interessa nesse momento é compreender como Eurico Gaspar Dutra chega ao poder pelas eleições de dezembro de 1946. E quem disputava essas eleições? Eram duas pessoas, obviamente. Primeiramente, Eurico Gaspar Dutra, que era o candidato pelo PSD, que era apoiado pelo Getúlio Vargas, e do outro lado nós temos o brigadeiro, presidente, melhor dizendo, para presidente vote no brigadeiro, o nome dele era Brigadeiro, do partido UDN. Bom, então o que ocorre? O Eurico Gaspar Dutra, ele ganha as eleições nesse período, totalizando uma vantagem de 55% dos votos, totalizando 55% da votação, melhor dizendo, no qual ele angaria para si 3,2 milhões de votos. E tem o apoio de Getúlio Vargas, como eu já pontuei, e do partido PTB. Bom, o Getúlio Vargas, ele apresenta-se como a primeira figura populista nesse período, com medidas que agregavam a grande massa, como a aprovação de leis visando a classe trabalhadora. Então, o Getúlio ele conseguia dialogar com a grande massa e também com uma determinada classe da burguesia. Bom, o que acontece? O populismo ele passa a passar por determinadas crises, no qual nós podemos compreender que o populismo ele teve a sua crise no último governo de Getúlio Vargas, que foi de 1951 a 1954. Que ao se colocar entre a abertura econômica defendida pelos setores desenvolvimentistas e as crescentes demandas sociais do grupo da classe trabalhadora, ele sentiu-se atrelado, então ele já passou a não conseguir dialogar com esses dois grupos sociais. Em 1955, nós temos a figura de Juscelino Kubitschek, que ele entra no poder. O Juscelino Kubitschek ele é muito conhecido pelas grandes obras que ele fez nesse período, pela construção de Brasília. E ele ganha as eleições, mas porém ele tem uma oposição nesse período, que é dos setores militares e ultraconservadores, que colocavam contrários à vitória de Juscelino Kubitschek. Com uma pauta desenvolvimentista, JK, como também era conhecido, angariou a estabilidade política ao conciliar o populismo com a ampla participação do capital estrangeiro na economia nacional.
Então já começa-se nesse período empréstimos com o exterior para o desenvolvimento no Brasil de construções e etc. Então, o que nós observamos nesse governo? Que há um plano de metas, que é o famoso 50 anos em 5. Nesse governo é construído a cidade de Brasília, que passa a ser a capital do país. Os anos dourados, o que esses anos dourados? Ele representa que uma determinada classe, que é a burguesia, passa a ter um poder aquisitivo mais alto, passa a se ter um melhor estilo de vida. E os primeiros sinais da derrocada do populismo ali no governo do Juscelino Kubitschek já fica bem explícito isso, esses determinados sinais da derrocada do populismo. Bom, em seguida, nós temos a figura de Jânio Quadros. Bom, Jânio Quadros é uma figura que chama muita atenção quando a gente vai buscar estudar a história do Brasil. Ele ficou no poder somente 7 meses. Então, o que nós podemos compreender? Que ele foi lançado pela UDN e que ele ganha as eleições em 1961. Porém, como eu disse, seu governo ele teve 7 meses e ao longo desse período, o que o Quadros buscava? Ele buscava desvincular-se dessa independência com os Estados Unidos e também ele queria se desvincular dos partidos políticos da época. Então, ele já queria governar de uma forma mais independente, que acabou causando muita imposição da própria oposição. Ele já estava chamando muita atenção nesse período por essas medidas que ele tomava. Então, o que acontece? O Jânio Quadros, ele renuncia o próprio cargo. Quando ele renuncia, alguns historiadores, estudiosos, que pontuam que ele esperava que não aceitassem essa renúncia dele e que ele voltaria com mais poderes dessa maneira. Porém, isso não acontece. Quando ele renunciou, foi acatada essa renúncia e em seguida seu vice assume o poder. E quem é o vice de Jânio Quadros? É o João Goulart. Então, quando o João Goulart ele assume a presidência, ele já assume com os poderes diminuídos. Então, o populismo ele tem a derrocada final com o governo de João Goulart. O Jango teve que aceitar as exigências dos militares, já que a camada não lhe queria no poder, então ele teve que acatar o que os militares queriam na época. E em setembro de 61 e janeiro de 63, o Brasil viveu por um regime muito frágil politicamente, que era o parlamentarismo, com entrada e saída de primeiros ministros. Em 63, Jango consegue a aprovação de um plebiscito que reestruturou o presidencialismo e fortaleceu a ação do Poder Executivo. Aí ele volta com medida, melhor, ele já volta a ter os seus poderes restituídos, que é uma melhor maneira dele governar, obviamente. Então, João Goulart, ele oferece ao país um conjunto de mudanças previstas pela reforma de base. E uma dessas mudanças que ele prevê é a reforma agrária. E, obviamente, que isso não é visto por bons olhos pela camada burguesa, pelos militares. Então, o que acontece? O Jango ele conquista rapidamente o apoio de líderes sindicais, de nacionalistas de partidos de esquerda. E ele acaba findando esse comportamento dúbio do populismo. Ou seja, essa política de dialogar com a grande massa, de ficar dialogando também com a alta burguesia, com os militares, o Jango ele deixa muito bem explícito em determinados momentos a forma da sua política, o que acaba aumentando a sua oposição. Então, nesse período, a oposição ela entra em desespero, como eu trago aqui para vocês na manchete, e coloca derrubar Jango antes da reforma agrária. Então, tem a necessidade para eles de derrubar o João Goulart o mais rápido possível para não entrar essas medidas em vigor e para não favorecer a camada mais pobre do país, mais desfavorecida socialmente. Bom, pessoal, sobre o populismo democrático, é isso que nós temos de entender agora de início. Nos próximos vídeos, a gente vai entrar com mais detalhamento em alguns aspectos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também no próximo vídeo
Qualquer dúvida, olhem na apostila e eu espero vocês no próximo vídeo, como eu já disse. E até lá, pessoal. Tchau, tchau!